Olá, eu sou o Padre Mauro Negro, da Congregação dos Oblatos de São José, e eu estou aqui no Centro de Espiritualidade Josefina, na cidade de Apucarana. Eu estou na sala de iconografia de São José. Talvez você consiga ver um pouquinho aqui, nos lados da imagem, um pouco dos ícones, das reproduções de ícones, de quadros, de obras de arte ligadas a São José. São centenas de reproduções que mostram, de modos múltiplos, com linguagens múltiplas, o mistério de Deus na vida de São José. E hoje eu quero partilhar com vocês um tema que ele é recorrente, sabe, em relação a São José e aos personagens bíblicos de modo geral. A gente sempre volta em algumas dúvidas, em alguns pontos que merecem melhor esclarecimento, e quando a gente parece que já explicou e está tudo definido, tudo bem esclarecido, de repente aparece alguém que ainda não entendeu o que nós deveríamos ter explicado melhor ainda. Então, eu quero falar agora com vocês a respeito desta realidade de São José enquanto esposo. O texto do Evangelho segundo Mateus nos apresenta uma informação importante que define toda a sequência narrativa dos fatos ligados a José, a Maria e a Jesus. É o Mateus, capítulo 1, versículo 18, e diz assim: a origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, comprometida em casamento com José, antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. E um trechinho ainda do versículo 19, que diz: José, seu esposo, sendo justo e não querendo denunciá-la publicamente, resolveu desligá-la em segredo. Bem, em dois momentos a palavra esposo aparece, relativa a Maria. Quando nós falamos de matrimônio no texto bíblico, é difícil a gente ter uma ideia clara do que realmente acontecia. Sabe por quê? O que nós conhecemos sobre matrimônio na Bíblia é sobretudo do Antigo Testamento. Está ligado a tradições muito mais antigas do que José, Maria e Jesus. E o que nós conhecemos sobre o matrimônio judaico já é bem depois do tempo de Maria, de Jesus e de José. É da metade do primeiro século da nossa era. Então, aquele período, especificamente aquele período ali, que foi o período do matrimônio entre Maria e José, aquele período, especificamente aquele período, nós temos muito poucas informações. Então, eu acho engraçado quando vejo em alguns comentários de algumas pessoas, inclusive na internet, dizendo com segurança como que era o matrimônio dos hebreus na época e como deve ter sido o matrimônio de Maria e de José, mas eles dizem de uma maneira assim muito segura, muito definitiva praticamente, quando na realidade o matrimônio que a gente conhece entre judeus é descrito a partir da metade, como eu falei, da metade do primeiro século, quer dizer, bem depois, quando não existiam importantes instituições na vida dos judeus. Uma delas, talvez certamente a mais importante, o Templo de Jerusalém, já não existia no segundo século da nossa era. De maneira que dizer que o matrimônio foi assim ou foi de outro jeito é um pouco arriscado. A gente tem uma ideia, sem dúvida uma ideia. Uma coisa importante, e isso parece que é certo, quando o jovem casal aceitava o matrimônio, ele não era exatamente o que nós chamaríamos hoje de noivado. Era um compromisso muito sério. Porque notem uma coisa também que nos passa
muitas vezes despercebida. Aqui nós não estamos falando de matrimônio decidido pelas partes. Não é um matrimônio decidido pela mulher e pelo homem. Normalmente, era um matrimônio já arranjado pelas famílias. Isso pode parecer estranho para nós, mas na época não tinha nada de estranho. Aliás, até algum século e meio atrás, nós tínhamos isso até no próprio Brasil, essa realidade. De modo que este arranjo criava um compromisso muito forte entre aqueles que iam assumir, depois de um modo formal, público, o compromisso matrimonial. Volto a dizer, nós não podemos ter certeza de que o matrimônio de Maria e de José foi deste modo, teve esta feição. Eu vou até partilhar com vocês uma coisa. Até uns 30 anos atrás, até o final do século XX, mais ou menos, a gente até tinha muitas certezas relativas a estas coisas de comportamentos dos hebreus, dos judeus, no início do primeiro século, que é quando nós estamos tratando do matrimônio de Maria e de José. Mas com os estudos em torno à Sagrada Escritura e à história de Israel, nós percebemos aquilo que eu já falei 2 vezes aqui, nós percebemos que o que nós conhecemos a respeito da vida concreta daquela gente, naquela época, no início do primeiro século da nossa era, na realidade o que nós sabemos está na metade do segundo século da nossa era. Quer dizer, tem um deslocamento cronológico aqui. É claro que talvez não tenha sido tão diferente as coisas, talvez é fácil, no final das contas, compreender que 2 jovens desejassem fazer uma vida juntos, ou apontados pelas suas respectivas famílias, ou por vontade própria, e enfim, combinavam fazer este matrimônio, realizar este casamento e viver felizes, com muitos filhos. Isso era importante, porque naquela época a mortalidade infantil e a mortalidade das mulheres no parto era uma coisa muito, muito elevada, realmente. Não havia todos os recursos que nós temos hoje, né? Os recursos médicos, os recursos de assistência e por aí vai, né? De maneira que quanto mais filhos um casal tivesse, mais certeza de que essa prole iria para frente e que a família iria ser preservada, né? E então a ideia era essa, ter muitos filhos. De repente, na vida deste jovem casal, um anjo aparece e muda toda a história. Bem, mas esse já é um outro assunto. Quero dizer então que José é o esposo de Maria. E isso nós não podemos negar, porque está escrito no Evangelho. 2 vezes aqui e outras tantas vezes de modos diversos que nós iremos encontrar no Evangelho segundo Mateus e no Evangelho segundo Lucas. Isso quer dizer que a parceria, a partilha da vida, o compromisso entre José e Maria, Maria e José, formam as condições possíveis para a entrada de Deus na história através da pessoa de Jesus. E nós só podemos dar graças a Deus por isso tudo acontecer. É isso que eu queria partilhar com vocês hoje. Eu sou o Padre Mauro Negro, da Congregação dos Oblatos de São José, falando aqui do Centro de Espiritualidade Josefina da cidade de Apucarana. Para você, graça e paz.